Deixa eu começar com uma pergunta simples. Hoje, com a sua idade atual, o dinheiro que você já investiu está onde ele deveria estar? Eu não estou falando isso por curiosidade. Isso é uma questão de direção. Quando a gente investe sem ter um parâmetro claro, qualquer número parece bom. Às vezes dá até uma falsa sensação de segurança. E em outros casos, uma sensação de atraso que nem sempre é real. O que eu quero fazer nesse vídeo é te dar referência, um ponto de partida. O que eu vou usar aqui não é achismo, nem uma regra inventada. Essas referências de patrimônio por idade vêm de práticas já usadas no planejamento financeiro, incluindo estudos e materiais de instituições como a Fidelity. Não são metas obrigatórias, são pontos de orientação. Servem para ajudar você a se localizar e tomar decisões com mais consciência. Eu vou te mostrar o quanto, em média, uma pessoa precisa ter investido em cada fase da sua vida. E mais importante ainda, eu vou te explicar o que fazer se você perceber que a sua realidade não bate com esses números. Porque o objetivo aqui não é pressão e nem culpa, é clareza. É entender aonde que você está hoje para tomar decisões melhores e avançar com mais segurança. E antes de entrar nos valores, eu preciso alinhar uma coisa importante. Esses números não são uma regra rígida e também não servem para comparar sua vida com a de ninguém. Eles funcionam como referência. No planejamento financeiro, referência evita dois erros muito comuns. O primeiro é achar que você está indo bem quando na prática está parado. Já o segundo é achar que você está atrasado, quando o que falta é a direção. A lógica por trás disso é simples. O patrimônio que uma pessoa constrói ao longo da vida não depende de habilidades extraordinárias, nem de acertar o investimento perfeito. Ele depende basicamente de duas coisas: o quanto que essa pessoa ganha ao longo do tempo e quanto dessa renda ele consegue transformar em investimento de forma recorrente. É por isso que qualquer referência séria sempre parte da renda. Porque a renda é o que dá o contexto. Sem isso, qualquer número isolado não diz absolutamente nada. Com isso em mente, vamos por fases. Começando pelos 20 anos. Se você está entre 20 e 25 anos, o erro mais comum é achar que já deveria ter um patrimônio relevante. Essa fase não é sobre volume, é sobre comportamento. O principal ativo aqui não é o dinheiro, é o tempo. Quem começa a investir cedo, mesmo com valores baixos, aprende duas coisas fundamentais. A primeira é conviver com o mercado sem ansiedade. A segunda é tratar o investimento como parte da rotina, não como algo eventual. Nessa idade, investir 100 ou 200 reais todos os meses pode parecer pouco, mas isso cria um efeito que muita gente percebe só mais tarde. O dinheiro passa a trabalhar por mais tempo do que você, e isso faz diferença. Alguém que investe pouco, aos 20 anos, tem uma vantagem enorme sobre quem investe valores maiores só depois dos 40. Não porque investiu mais, mas porque deu tempo ao tempo. Por isso, aqui o resultado imediato não é o mais importante. O que realmente importa é criar constância e entender que os investimentos oscilam e não abandonar o processo nos primeiros obstáculos. Quem acerta isso agora, chega nas próximas fases muito mais preparado. E é exatamente isso que começa a aparecer aos 30 anos. Aos 30, a vida financeira já começa a mostrar as consequências das decisões anteriores. Aqui já faz mais sentido você ter uma referência objetiva. O ponto de partida costuma ser simples: ter investido o equivalente a uma renda anual. Se você ganha 4 mil reais por mês, isso daria 48 mil reais por ano. Ter algo próximo disso investido não significa que você venceu. Significa que você construiu a base. E base é o que permite você errar menos nos próximos passos. Se você tem menos do que isso, o recado não é pânico e nem frustração. É ajuste de rota. Aos 30, o maior erro é acreditar que ainda dá para resolver tudo mais para frente, porque o tempo ainda ajuda, mas já começa a cobrar. Esse é o momento ideal para organizar suas prioridades,
Definir um percentual fixo de investimento e tratar isso como compromisso e não quando sobra. Quem faz isso bem aos 30 anos, chega aos 40 com opções. Quem adia, chega correndo atrás do prejuízo. E aos 40, essa diferença fica ainda mais visível. Aos 40 anos, o fator tempo começa a pesar de forma mais perceptível. Ainda existe uma margem de ajuste, mas ela não é tão grande quanto antes. Por isso, aqui já faz sentido olhar para números com mais objetividade. A referência mais usada é algo em torno de 3 rendas anuais investidos. Não porque alguém escolheu esse número ao acaso, mas porque a partir daqui o patrimônio precisa ter volume suficiente para começar a ajudar. Vamos trazer isso para a realidade. Se a pessoa ganha R$6.000 por mês, isso daria R$72.000 por ano. 3 vezes isso, coloca o patrimônio na casa dos R$200.000. Agora pensa comigo. Um patrimônio nessa faixa, bem distribuído, com foco em renda e crescimento, pode gerar algo entre 0,8% e 1% ao mês. Na prática, isso significa algo próximo de R$1.600 a R$2.000 todos os meses. Não como um salário fixo e não como garantia, mas como um complemento que já começa a aliviar a pressão do dia a dia. Esse número não é para assustar, é para dar a dimensão. Mostrar que quando o patrimônio atinge um certo nível, o dinheiro começa a trabalhar junto com você. E quanto mais cedo esse patrimônio começa a gerar renda, menos pressão existe lá na frente. Quando chega aos 40 sem nenhum investimento, você não está fora do caminho, mas vai precisar de mais disciplina e menos improviso. E quem já construiu alguma coisa precisa dar o próximo passo, parar de investir de forma solta e começar a pensar em estratégia. Aqui entram perguntas importantes. Qual parte do dinheiro vai buscar o crescimento? E qual parte vai trazer a estabilidade? Aos 40, a experiência de vida ajuda muito. O desafio é transformar essa experiência em decisões financeiras consistentes. Aos 50 anos, a lógica do investimento muda de forma clara. Aqui o foco deixa de ser crescer o patrimônio a qualquer custo e passa a ser a previsibilidade. A referência mais comum nessa fase é algo em torno de 6 rendas anuais investidas. Vamos trazer isso para um exemplo real. Se a pessoa ganha R$5.000 por mês, isso daria R$60.000 por ano. 6 vezes isso, coloca o patrimônio na casa dos R$360.000. Agora o ponto principal não é o número em si, é o que ele começa a gerar. Com um rendimento mensal na faixa de 0,8% e 1%, esse patrimônio poderia gerar algo entre R$ 2.880 a R$ 3.600 por mês. Percebe uma coisa importante? Isso não é sobre substituir toda a renda, é sobre reduzir as dependências, reduzir a pressão do trabalho ativo e criar uma margem para lidar com o imprevisto sem desespero. É por isso que aos 50 anos não é fase de improvisar nem de correr atrás de promessa. É fase de proteger o que já foi construído, organizar o fluxo de renda e alinhar a expectativa com a realidade. Quanto mais clareza existe agora, mais tranquilidade existe daqui para frente. E tem um detalhe importante por trás disso tudo. Boa parte dessa tranquilidade não vem só do valor investido, vem do tempo, do efeito de rendimentos sobre rendimentos, trabalhando em silêncio ao longo dos anos. Isso não aparece rápido, não chama atenção no começo, mas é exatamente isso que faz a diferença quando a gente chega nas fases seguintes. E é por isso que aos 60 anos a conversa muda. Não é mais sobre acelerar, é sobre sustentar as decisões com menos riscos e mais previsibilidade. Aos 60 anos, o foco do investimento não é crescer o patrimônio, é sustentar a renda com previsibilidade. Aqui a pergunta já muda. Não é mais quanto que dá para acumular. Agora é quanto que isso consegue gerar com mais segurança. Uma referência bastante usada nessa fase é algo em torno de 8 vezes a renda anual. Vamos trazer isso para um exemplo real. Se a pessoa ganha R$4.000 por mês, isso dá R$48.000 por ano. 8 vezes isso, coloca o patrimônio na casa dos R$384.000. Sozinho esse número não resolve nada. O que importa é a renda que ele pode gerar. Com um rendimento mensal na faixa de 0,8% a 1%, esse patrimônio pode gerar algo entre R$3.000 a
a R$ 3.800 todos os meses. Isso não é sobre luxo, é sobre autonomia. Autonomia para você escolher se continua trabalhando ou não, para reduzir suas dependências da aposentadoria pública e para atravessar essa faixa da vida com mais tranquilidade e menos improviso. Aos 60, investir bem é simplificar decisões e deixar o dinheiro trabalhar do seu lado. Se você percebeu que está abaixo dessas referências, isso não te exclui do processo, mas exige mudanças daqui para frente. A primeira alavanca é aumentar a taxa de investimento. Não é investir quando sobra, é definir um percentual e respeitar isso todos os meses. A segunda é a constância. Parar e voltar toda hora destrói o efeito do tempo. Quando existe constância, o dinheiro não cresce só pelo que você aporta, ele cresce pelo acúmulo. Rendimento sobre rendimento ao longo do tempo. Isso é disciplina aplicada com paciência. E a terceira é a estratégia. Escolher investimentos que façam sentido com o seu prazo, seu perfil e a sua fase de vida. Não é sobre assumir riscos desnecessários. É sobre parar de adiar decisões importantes. Esses números não existem para te pressionar. Eles existem para te dar direção. Investir sem referência é caminhar sem saber se você está avançando ou se está só se movimentando. E se esse vídeo te ajudou a se localizar financeiramente, deixa aqui o seu like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo fez sentido para você. E conta também nos comentários, com a sua idade atual, você se sente no caminho, atrasado ou à frente. E se você conhece alguém que vive se perguntando se está fazendo certo com o dinheiro, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Isso pode ajudar mais do que você imagina. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. E obrigado por assistir mais um vídeo. E até o próximo. Abraço!